vídeo anterior a gente fez a abertura com alguns pontos observados sobre o capítulo 3 que vamos ver hoje, e entendendo aí, né, a história e o raciocínio de Paulo com as igrejas de Roma, né, com a sua carta às igrejas de Roma, procuramos entender aí o que Paulo está transmitindo aos leitores das cartas, com referência à condição e vida religiosa, né, que eles levavam, e as necessidades e pontos estratégicos onde Paulo gostaria de deixar claro e bem abordado logo na introdução da carta, nesses primeiros capítulos. E no capítulo 3, Paulo ainda continua mantendo o mesmo assunto, entre as diferenciações de vidas religiosas e vida secular, e o que Paulo também vai trazer nesse contexto é um especial foco em cima da vida religiosa, a questão dos perigos de uma vida pragmática religiosa. Então, aqui no capítulo 3, Paulo ainda vai esboçar um pouco mais sobre essa vida dogmática, a verdadeira vida religiosa, da falsa vida religiosa. E o texto, ele vai caminhar assim, vamos lendo o texto aqui. Pois, qual a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Lembrando só uma coisa, que Paulo vem aqui, a partir do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16, ele vem tecendo observações sobre a vida religiosa, sobre a vida dos judeus que viviam no meio da igreja de Roma, mas de certa forma abrangendo a vida religiosa como um todo, não só o judeu. Mas a questão, ele usa o judeu como uma referência sobre uma vida religiosa organizada, digamos assim. E a partir do versículo 17 até o versículo 24, onde Paulo começa a falar mais especificamente ao judeu, mas sempre usando esse escopo como exemplo de uma vida religiosa que vai falar conosco também, nós cristãos, o Israel de Deus, a igreja dos filhos de Deus, né? Então, enfim, Paulo vai agora responder algumas objeções feitas por judeus. Lógico que ele vem numa narrativa de certa forma desconstrutiva à fé judaica, e ele vai responder algumas objeções, e logo na introdução do capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 8, Paulo vai responder algumas perguntas e trazer novos choques de realidade para esse povo. Então, o capítulo ele começa com esse seguinte jogo de perguntas e respostas. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para ser justificado nas tuas palavras, para que venha venceres quando for julgado. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário. Como julgará Deus o mundo? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que fazemos, pratiquemos o mal para que venham bens, a condenação deles é justa. Ou seja, Paulo está aqui, ele criou um diálogo dentro do que ele já tinha tido de objeções a respeito do que ele falava, de como era
a dogmática de Paulo com respeito à fé cristã e à fé judaica, e como ele já vinha desconstruindo essa crença do faça o que eu digo e não faça o que eu falo, ele vinha desconstruindo, automaticamente teríamos reações, e é óbvio, Paulo vai trazer a prática do que faça o que eu digo e faça como faço, ou seja, a questão da vida, não só do discurso, da dialética, mas dos atos, ou seja, do falando e fazendo como, entendendo todas as limitações e a questão do corpo pecaminoso em que vivemos e as limitações que temos mediante a isso, dependentes da graça de Deus. Mas Paulo, ele traz a questão do que faça o que você fala. Se você fala sobre santidade, viva, não somente fale. Paulo traz a consciência, a responsabilidade do judeu em ser responsável e zelador da revelação escrita, ou seja, não só o judeu, mas todo cristão, ele tem a responsabilidade do zelo pela palavra, ou seja, de transmitir a outras pessoas a vontade e o desejo de Deus sobre aquela vida, sobre aqueles ao qual Deus vem chamando. E os gentios daquela época também estavam incluídos, os gentios que haviam se convertido estavam incluídos nesta responsabilidade na questão da palavra de Deus. Mas mesmo que este não fizesse, mesmo que esse cristão ou esse judeu não fizesse o que era a vontade de Deus, ele não seria empecilho para que a obra de Deus se fizesse. Ou seja, quando Paulo fala que se alguns não creram, a incredulidade virá deles a desfazer a fidelidade de Deus, como ele fala aqui, ele está dizendo que, independentemente desses falsos religiosos, desses falsos judeus ou desses cristãos que mostram um testemunho totalmente contrário daquilo que eles falam, não seria impedimento para que essa obra de Deus se realizasse sobre a sua plenitude. Ou seja, Deus não depende de homens para que sua obra seja feita. Ele incumbe ao homem fazer a sua obra, mas não depende dele para que a obra seja feita. Assim como a gente lembra quando pediram para Jesus para calar as pessoas que glorificavam ele na entrada da cidade santa. Quando ele entra e as pessoas pedem para Jesus, cale essas pessoas e tudo mais, ele falou: não, se calar essas pessoas, Deus suscitará pedras para fazer a aclamação de sua entrada, se necessário fosse. Ou seja, nada, nenhum homem impede a obra e a vontade de Deus, nada pode frustrar a obra de Deus nesse sentido. Então, se o homem age de forma mentirosa, falando sobre a palavra de Deus, ele continuará sendo condenado como mentiroso. Mesmo que ele seja daquele que ensine o caminho de certa forma certo e pratique ele de forma completamente errônea e equivocada e contraditória. O que também fica evidente que mesmo o judeu sendo recebedor, ou seja, recebedor e privilegiado em receber as escrituras e a missão, ou seja, nós quando nós somos chamados para as missões, quando somos chamados para o evangelismo, nós que recebemos a Jesus no coração, ou seja, isso não faz de nós privilegiados ou acima do certo ou errado, como os judeus pensavam naquele período, ou como alguns cristãos altivamente pensavam de certa forma, e usavam essa escolha como prerrogativa para cometerem pecados, para viverem de forma depravada, ou seja, não fazia com que o judeu ou o cristão estivesse num campo privilegiado. Não era privilégio, mas sim o dever, o compromisso, a circuncisão, ou seja, o receber Jesus, o ser circuncidado, o ser o eleito, te faz responsável de uma missão com fim e propósito, de se propagar a palavra de Deus, de se levar a salvação, a esperança de vida às pessoas que já não têm isso ou que não encontraram
encontraram ainda, mas para eles era como se fosse a prerrogativa de algo que os colocasse em uma posição ainda muito mais privilegiada. Então, Paulo expõe essa realidade aos religiosos que em vez de uma vida de santidade, a vida de santidade não era uma questão estética. Paulo está pondo aqui, quando Paulo, nos versículos de 5 até o versículo... Pessoal, desculpa aí o corte, porque a bateria do celular ela tá baixa, mas eu já estou concluindo aqui. E aí, enfim, o que a gente estava vendo aqui era a respeito o que Paulo finalizava aqui na carta, no capítulo 3, nessa primeira parte, é que para infelicidade do religioso hipócrita, as prerrogativas dele de serem eleitos ou privilegiados não valeriam para evidenciar que o mal deles era o que condenava eles, e não adiantasse eles viverem de forma depravada para que se evidenciasse a glória de Deus, porque Deus não precisa disso para ser evidenciada a sua justiça e a sua santidade, não necessita disso, e isso tirava eles do escopo de privilegiados, isso tirava eles do escopo de mestres, ou seja, aqueles cegos que conduziam cegos ao abismo. Ou seja, Paulo quebrava de vez a questão do privilégio de ser judeu, do privilégio de ser circuncidado, eleito, o privilégio de ser pseudo-eleito, né? E a partir depois do versículo 9 em diante, Paulo vai desnudar por completo aquilo que ele já vinha falando, tanto do homem natural quanto do homem religioso, agora fechando muito bem a partir do versículo 9 até o versículo 20, ok? Agradeço a todos pela atenção, a bateria está caindo muito. No próximo vídeo a gente estende um pouco mais aí no segundo ato do capítulo 3 do livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Agradeço a todos, tenham um ótimo domingo.